Olá, eu sou o Velber Viana, vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de jornalista do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online. Hoje nós vamos falar do UFC 318, com disputa de cinturão BMF entre Max Holloway e Justin Poirier na luta principal. O Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. Link da Stake está aqui no comentário fixado. Vai lá, faz o seu cadastro, se divirta, mas lembre-se sempre, tá? Isso é apenas entretenimento. Aposte com responsabilidade. Vocês já sabem, antes de falarmos do UFC 318, vamos ver como nós nos saímos na última edição do Melhores Apostas Super Lutas, quando a gente falou do UFC Nashville. Ótimo aproveitamento, acertamos 3 das 4 apostas simples e cravamos a múltipla com odd de 3,38. Vamos falar agora dos destaques do UFC 318. Max Holloway e Justin Poirier, ícone da organização, diamante da adeus ao MMA em trilogia contra o ex-campeão dos penas, valendo o cinturão BMF. Paulo Borrachinha e Roman Kopylov, em péssima fase, com apenas uma vitória nas últimas 5 lutas, peso médio brasileiro tenta barrar a ascensão de nocauteador russo. Danig e Patrício Pitbull, após estrear no UFC com derrota, lenda do Bellator faz duelo de veteranos com havaiano no card principal. Kyler Phillips versus Vinícius Lockdog, promessa brasileira dos galos gaúcho busca a 4ª vitória no UFC para se aproximar do top 10 da categoria. Bruno Huck e Jackson McVeigh, embalado por vitória na última luta, peso médio curitibano enfrenta estreante invicto no card preliminar. Despedida de um ícone da organização, título BMF e o encerramento de uma trilogia. Tudo isso engloba a luta principal do UFC 318. O ex-campeão interino dos leves, o diamante Justin Poirier, entra em ação pela última vez na carreira em casa contra o ex-campeão dos penas, o Max Holloway, pelo cinturão BMF, o título simbólico que representa aí o lutador mais casca-grossa da organização. Fernando Keller, o Poirier tem vantagem na trilogia, venceu as 2 primeiras lutas, mas o cinturão tá com o Max Holloway. Quem leva melhor nessa? Bom, Velber, cara, primeiramente, é uma luta que eu gosto muito, essa luta do Max Holloway com o Dustin Poirier. Não é um cinturão de categoria, né? Não é um cinturão linear que tá em jogo. O cinturão BMF a gente sabe que é um negócio mais simbólico, que acabou pegando ali, meio que era visto com desconfiança, mas acabou caindo nas graças do público, acho que muito por conta do que o Max Holloway fez com o Justin Gaethje naquele histórico UFC 300 para conquistar esse título, mas fica em segundo plano, né, o cinturão do BMF. Eu acho que a gente está falando mais aqui de uma ode ao Dustin Poirier, um lutador icônico da categoria. A gente está falando de 2 futuros Hall da Fama dividindo o octógono, e que as histórias se cruzaram muito ao longo dessa trajetória. É até simbólico, né? Porque o Dustin Poirier é o cara que recebe o Max Holloway no UFC, né? A primeira luta do Max Holloway no UFC é contra o Dustin Poirier, naquela derrota, e agora o Max Holloway é responsável pelo adeus do Dustin Poirier da organização. Então tudo muito completo, né? Um ciclo que se fecha ali e além de tudo, 2 excelentes lutadores dispostos a deixar a vida ali dentro do octógono, que é isso que o público mais gosta. Como a gente falou, o Dustin Poirier tem a vantagem do confronto, venceu esse primeiro confronto, que foi logo na chegada do Holloway no UFC, e o Dustin Poirier tinha 3 ou 4 lutas na organização, começo de carreira ali de ambos, e a segunda já foi numa disputa de título interino, com o Max Holloway ainda campeão peso-pena, subindo para o peso leve. Não era um Max Holloway moldado para o peso leve, né, cara? Era o Max Holloway subindo ali para fazer uma luta e acabou não sendo páreo também para o Dustin Poirier, que estava no auge naquela época. Hoje acho que a situação é diferente, né? Hoje a situação é diferente. Hoje a gente está falando de um Max Holloway peso leve, não é um Max Holloway peso-pena subindo para o peso leve, é um Max Holloway forjado e moldado ali para atuar como peso leve. A gente viu ele indo muito bem contra o Justin Gaethje e nocaute à parte, né? Porque aquele show que o Max Holloway fez, apontando para o chão e nocauteando o Gaethje no último segundo, rouba muito a atenção, com justiça, mas o Max Holloway fez uma excelente luta durante todos os 5 rounds, né? Dominou o Justin Gaethje, lutando como peso leve de verdade, assim, um peso leve real. E acho que essa versão do Max Holloway talvez dê problemas pro Dustin Poirier, que, claro, vai querer deixar a última impressão a melhor possível, né? Lutando em frente a essa torcida, lutando na sua cidade,
lutando com apoio ali do público, mas nesse momento eu vejo o Max Holloway com mais ferramentas. A gente tá falando de dois dos melhores boxes, né? Talvez da história do UFC, os dois se gabam, inclusive, disso, de ter o melhor boxe de todos. Cada um defende o seu, né? Acho que boxe por boxe, eu ia falar quem eu prefiro aqui, mas sinceramente eu nem sei, cara. Os dois são muito bons. Talvez o Dustin Poirier mais refinado, nas combinações mais simples, o Holloway se movimentando melhor, com a defesa muito boa também. Cara, é isso. O retrospecto favorece o Dustin Poirier, mas acho que o momento favorece o Max Holloway. Ele vem de um nocaute sofrido contra o Ilia Topuria, é verdade, mas acho que é outro negócio aí que a gente está falando. Eu prefiro pegar o exemplo contra o Justin Gaethje, que acho que é mais semelhante, mais verossímil com que o que a gente vai ver nesse sábado dele contra o Dustin Poirier. Eu acho que ele vai lidar bem com o Dustin Poirier. Acho que vai ser uma luta muito movimentada, os dois vão sair machucados, mas eu vejo o Holloway com o braço erguido e o Dustin Poirier, infelizmente mesmo, se aposentando com uma derrota em casa. Vamos ver, é uma luta muito equilibrada, mas meu palpite é esse, vitória de Max Holloway. Max Holloway venceu 5 das últimas 7 lutas, mas vem de derrota para Ilia Topuria. Conquistou 14 das 26 vitórias na via rápida, com 12 nocautes e 2 finalizações. 8 das últimas 11 lutas chegaram à decisão dos juízes, mas as últimas 3 terminaram em nocautes. Justin Poirier perdeu 3 das últimas 5 lutas e vem de derrota para Islam Makhachev em junho do ano passado. Conquistou 23 das 30 vitórias da carreira na via rápida, com 15 nocautes e 8 finalizações. Todas as últimas 7 lutas terminaram na via rápida e 6 delas em menos de 2 rounds e meio. O ex-desafiante ao cinturão dos médios, Paulo Borrachinha, tenta espantar a má fase no UFC 318, fazendo a luta co-principal. Mas para espantar essa fase ruim, ele tem que passar pelo nocauteador russo Roman Kopylov. Fernando Keller, é nesse sábado que o Borrachinha recupera a forma que o levou a disputar o título, ou essa fase ruim vai continuar? Bom, é difícil, cara, porque assim, se a gente analisar o encaixe com o adversário, eu acho que é o adversário mais acessível, menos experiente, digamos assim, que o Borrachinha enfrenta nessa sequência, né? Ele perdeu para o Robert Whittaker, perdeu para o Sean Strickland, 2 ex-campeões, e agora enfrenta o Roman Kopylov, que é um nome que está atrás dele, tentando essa ascensão. Ainda assim, cara, eu tenho muita dificuldade de apostar no Borrachinha em 2025, cara, porque se a gente parar para pensar, a última grande performance do Borrachinha, assim, aquela de falar, pô, esse cara é brabo, foi contra o Yoel Romero, né, cara? Isso tem o quê? 6 anos, vai completar 6 anos, 2019, é muito tempo, né? Ele perde para Adesanya, perde para o Marvin Vettori, uma luta que, eu não vou falar que o Borrachinha lutou mal naquela luta, mas teve toda aquela polêmica dele não bater o peso, ter que forçar o Vettori a subir de categoria, fazer uma luta ali de meio pesado, e mesmo assim perder. Aí a vitória contra o Luke Rockhold é uma vitória contra um ex-campeão? Mas se a gente pega o contexto, um cara aposentado que deu um calorzinho ali no Borrachinha na reta final da luta, no terceiro round. E aí perde para o Whittaker, numa luta decente até do Borrachinha contra o Whittaker. E contra o Sean Strickland é uma decisão dividida, que pode parecer assim, mas cara, uma decisão dividida absurda, na minha opinião. Porque o Strickland venceu aquela luta muito claramente. Dito isso, cara, o Kopylov está numa sequência muito boa. Não é um garoto, né? É um ano de diferença ali entre os dois, mas tem muito menos dano acumulado, muito menos quilometragem ali, o Roman Kopylov, né? Quilômetros rodados dentro do octógono, tá numa fase muito boa. Eu fico com o pé atrás, porque na única vez que ele subiu o sarrafo assim, para pegar um cara muito bom mesmo, que é o Anthony Hernandes, ele acabou sendo finalizado, né? Mas aí acho que tem muito do jogo não casar. Acho que o Borrachinha também perderia pro Anthony Hernandes, fazendo esse parêntese. Então, colocando tudo isso, cara, e pensando na luta, em como os dois lutam, né? Acho que vai ser uma luta em pé, o Borrachinha andando para frente, soltando aqueles golpes poderosos que ele gosta de soltar, chute alto, overhand, direto de direita, muito forte. O Kopylov mais arisco, né? Se movimentando melhor, uma movimentação mais lateral, enquanto o Borrachinha basicamente anda para frente e anda para trás. Acho que o Kopylov consegue distribuir melhor essa movimentação. Tem um arsenal muito vasto de chute, o Kopylov. Vejo ele punindo o Borrachinha ao longo da luta, chute na perna, chute no corpo, tentando algum chute na cabeça. Não vejo essa luta indo muito pro grappling, apesar de achar que em determinado momento o Borrachinha pode fazer uma luta de grade, uma luta de força, se impor fisicamente. Enquanto o Kopylov, se a coisa estiver ruim, ele tem o para tentar botar para baixo, como fez com o Cezinha Almeida, por exemplo. Então, botando tudo isso na balança, cara, eu concordo aqui com o favoritismo do Russo. Pelo momento,
por ser um cara com mais ferramentas, eu acho, para vencer a luta, eu acho que o Kopylov mantém a fase ruim do Borrachinha dentro do UFC. Paulo Borrachinha perdeu 4 das últimas 5 lutas e vem de 2 derrotas consecutivas. Conquistou 12 das 14 vitórias da carreira na via rápida, com 11 nocautes e uma finalização. 5 das últimas 6 lutas chegaram à decisão dos juízes, incluindo as últimas 4. Roman Kopylov venceu 6 das últimas 7 lutas e vem de 2 vitórias seguidas. Conquistou 12 das 14 vitórias da carreira por nocaute. Nunca foi nocauteado em 17 lutas profissionais. Vamos agora para o nosso Momento Stake, é quando o Fernando Keller indica aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC 318. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber, show zica. Tivemos um evento muito bom semana passada e vamos tentar continuar aqui, confirmar uma boa fase aqui do Melhores Apostas. Evento difícil, tá, cara? Mas a gente começa na luta principal com a vitória de Max Holloway, pagando 1,68 contra o Dustin Poirier. Por tudo que a gente analisou, acho que o momento do Holloway, mesmo que os dois vindo de derrotas em disputas de cinturão contra dois bichos papões, né? A gente tá falando de Islam Makhachev e Ilia Topuria, eu acho que o Max Holloway, moldado para o peso leve, pronto para lutar no peso leve, preparado para lutar no peso leve, pode ser demais para o Dustin Poirier. É diferente de quando os dois se enfrentaram pelo cinturão interino, quando o Max Holloway era um peso pena subindo para o peso leve. Né? Acho que agora a gente já pode encarar o Max Holloway como um peso leve e o Holloway peso leve eu acho que vence essa luta, pagando 1,68. Na luta com o principal, eu vou apostar na vitória do Roman Kopylov em mais de 2 rounds e meio, pagando 1,85. Acho que essa luta se desenvolve, não é fácil nocautear o Borrachinha, não é fácil nocautear o Kopylov, acho que os dois vão trocar porrada e vai ser difícil de um dos dois cair, mas no final das contas eu acho que o Kopylov tem mais volume, tem um arsenal um pouquinho mais vasto que o Borrachinha, acho que ele vence essa luta numa luta mais longa. Então o Kopylov em mais de 2 rounds e meio, pagando 1,85, para mim é uma aposta de valor aqui na luta com o principal. Por falar em valor, cara, eu não podia deixar de passar a vitória do Vinícius Oliveira, o Vinícius Lock Dog, contra o Kyler Phillips. Vitória simples, pagando 1,64. Eu, sinceramente, achei que o brasileiro fosse ser mais favorito, porque para mim é uma grande promessa, cara, um cara muito completo, muito forte fisicamente, inventivo na trocação, com um jogo de chão ajustado também. Contra o Kyler Phillips, assim, que é um striker interessante, ainda pode ser considerado uma promessa da categoria, mesmo tendo o hype roubado ali um pouquinho pela derrota contra o Rob Font. Mas, cara, acho que o Kyler Phillips não apresenta nada que o Said Nurmagomedov não apresentou ali pro Vinicius Lockdog. O Vinicius lidou muito bem com aquela situação e acho que vai lidar bem aqui contra o Kyler Phillips, pagando 1,64 na vitória simples. É uma aposta que eu tô com bastante confiança. Também tô com confiança para outro brasileiro, Bruno Ferreira, o Bruno Huck, contra o Jackson McVeigh, um estreante que ia lutar no evento passado, acabou caindo a luta dele, botaram contra o Bruno Huck, uma luta para mim muito mal casada, né? Porque o Bruno Huck tá num momento diferente ali dentro do peso médio para pegar um estreante, ainda que invicto. Acho que é um cara que não me enche muitos olhos, é compridão, assim, tem a trocação boa, mas não é um mestre da distância, digamos assim. Acho que o Bruno Huck consegue encurtar e nocautear. Para mim, Bruno Huck por nocaute, 1,76 tem valor aqui para fechar as apostas simples do UFC 318. E falando agora da aposta múltipla que bateu no evento passado, a gente vai tentar fazer essa dobradinha aqui, bater a múltipla 2 vezes seguidas, mais uma múltipla com odd bem interessante aqui de 3,75, começando com a luta entre Carly Judis e Nicole Cagliari, primeira luta do card, peso mosca feminino. Acho que essa luta dura mais de 2 rounds e meio, pagando 1,36. É uma aposta que tem seus riscos, né? Porque tem poder de fogo ali, se tratando de peso mosca feminino, tem poder de fogo ali dos dois lados, acho que principalmente do lado da Nicole, mas eu vejo essa luta se desenrolando, assim, mais de 2 rounds e meio, pagando 1,35. Subindo um pouquinho mais no card preliminar, vou apostar na vitória do Jimmy Crute contra o Martin Prachnio. Dois caras bem irregulares, mas acho que o Jimmy Crute está num momento ali de redescoberta, assim, e acho que ele vence o veterano polonês, o Martin Prachnio, vitória pagando 1,32 do Jimmy Crute. Ainda no card preliminar, vitória por nocaute do Ateba Gautier contra o Robert Valentim. O Gautier me impressionou bastante na estreia, é um prospecto dentro desse peso médio. O Robert Valentim é um cara nocauteável, assim, até interessante em alguns aspectos, mas acho que o Gautier consegue quebrar ele e nocautear o Robert Valentim, pagando
1,38. Ainda no card preliminar, a gente tem um duelo de veteranos ali no peso médio. Marvin Vettori contra o Brennan Allen, que acho que se desenrola para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,25. Lembrando que o Vettori nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. O Brennan Allen é um cara que também não tem esse poder todo, assim, tem capacidade de finalização, é verdade, mas acho que é difícil botar o Vettori para baixo e finalizar. Então, mais de 2 rounds e meio, pagando 1,25. E a gente fecha aí sim o card principal com a vitória simples do Kevin Holland contra o Daniel Rodrigues. Estou gostando muito dessa versão do Kevin Holland nos 77 quilos. Acho que o Daniel Rodrigues não vai ser páreo para ele, para o cara mais ativo da organização. Então, 1,22 para o Kevin Holland tá de bom tamanho aqui para fechar nossa múltipla nessa odd de 3,75. Quem sabe não bate de novo aí, lembrando sempre, responsabilidade na hora da simples, responsabilidade múltipla na hora da aposta múltipla. Essas foram as melhores apostas aí do UFC 318. Antes de encerrarmos aquele convite para você participar do nosso vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda com os nossos palpites. Se não concorda, fique à vontade para palpitar. Aqui é para todo mundo, tá? Link da Stake tá no comentário fixado. Vai lá na Stake para se divertir, mas lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Valeu!